Então, pessoal, começando a aula de hoje, como eu comentei, né, a gente vai ter uma aula aí de conceitos básicos de circuitos elétricos. É uma aula essencial mesmo para vocês aprenderem aí, principalmente as convenções que a gente usa em circuitos, né? Vocês vão ver que, apesar de ser algumas definições bem simples, às vezes gera um pouco de confusão. Então, a gente tem que tá bem claro com essa primeira aula, né? Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, é que essa disciplina, né, o que vocês vão aprender ao longo dessa disciplina, ela são as leis básicas, né, de relações aí entre tensões, correntes em circuitos elétricos, né, onde um circuito elétrico, eu coloquei aqui, né, pode ser desde do aparelho celular que vocês utilizam até um país inteiro, a rede elétrica de um país inteiro, né. Então, essas teorias vão ser utilizadas tanto quando vocês estiverem estudando disciplinas de eletrônica, se alguém estiver trabalhando com microeletrônica, vai estudar, e quem for também para a parte de eletrotécnica, analisar a parte de subestações, transmissão, distribuição de energia, vai usar os mesmos conceitos, as mesmas teorias. Tá? Então, por isso que a disciplina de circuitos elétricos ela é tão, vamos dizer, basilar, né, para o conhecimento de vocês. Então, aqui, né, chama a atenção que as teorias de circuitos elétricos e de eletromagnetismo, né, que é a disciplina que vocês não tiveram aí no semestre passado, né, elas vão estabelecer as bases de toda a engenharia elétrica, né. Então, pegando essas duas disciplinas aí, vocês vão ter a base para todo o conteúdo que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Bom, o que é então essa cadeira, essa disciplina que a gente vai ver? A teoria que vocês vão aprender, ela vai estabelecer leis, né, leis que vêm lá da física e teoremas, né, tá? O que seriam os teoremas? Os teoremas são métodos de utilizar os conceitos físicos, né? Ou seja, a gente aplica os conceitos físicos de uma maneira metódica, né? Ou seja, que eu consigo repetir para qualquer circuito, eu posso sempre usar os mesmos passos, né? Que a gente vai usar para calcular as variáveis elétricas de um circuito, como tensão, corrente, potência, energia, né? Só que os circuitos que a gente vai analisar, tá? Os circuitos que a gente pode aplicar essas teorias, eles têm que obedecer algumas condições, né? Ou seja, a gente tem que limitar o campo onde essas teorias podem ser aplicadas, tá? Então, nós temos aqui três condições básicas de um circuito para que eu possa utilizar a teoria que a gente vai aprender ao longo desse semestre. Tá? Essas condições são linearidade, invariância no tempo e que o circuito seja concentrado. Tá? Ou seja, eu só posso aplicar a teoria a um circuito que obedecer essas três condições. Tá? Agora, nos próximos slides, eu vou detalhar para vocês o que são essas condições, né, e o que significa em termos de características, né, do circuito, ele obedecer essas condições. Tá? Outra questão aí, né, que eu gostaria de ressaltar é que nós vamos trabalhar na disciplina de circuitos 1 somente com corrente contínua, tá? Que eu coloquei aqui, né, a gente pode, corrente contínua CC ou DC, vocês vão encontrar, vamos dizer, o acrônimo dessas duas maneiras. O CC vem do português e o DC vem do inglês. Mas a teoria que a gente vai ver,
ela é aplicada para qualquer circuito com qualquer forma de onda, tá? Pode ser corrente alternada, podem ser formas de onda triangulares, retangulares, qualquer forma de onda. A questão é que quando vai mudando, vamos dizer, a forma da tensão ou da corrente nesse circuito, eu vou ter que analisar ele de forma um pouco diferente, não em termos das teorias de circuitos, mas daqui a pouco analisar ponto a ponto, né, enquanto uma tensão estiver contínua, eu utilizo a teoria que eu sei, tá? No caso de corrente alternada, que vocês vão ver em circuitos 2, né, que vai ser no próximo semestre, vai ser praticamente quase a mesma teoria de circuitos 1, só que vocês vão trabalhar com fasores e impedâncias ao invés de trabalhar com tensão, corrente contínua e resistência, tá? Ou seja, as teorias, a teoria que vocês vão ver nesse semestre não vai mudar, tá? O que vai mudar um pouco é a maneira de aplicação. Passando então, pessoal, para como eu comentei, tá? Qualquer dúvida aí, abram o áudio e comentem, tá, pessoal? Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui no chat se alguém escreveu alguma coisa, tá? E se escreverem também sai um aviso sonoro aqui para mim, então se não quiserem abrir o áudio, quiserem escrever no chat, coloquem que eu dou uma olhada, tá? Passando então para as condições necessárias, tá? Eu comentei, né, com vocês que as teorias de circuitos elas são utilizadas para circuitos que são lineares, concentrados e invariantes no tempo, tá? Então a gente vai ver agora cada uma dessas condições, né, o que significa em termos de características desses circuitos, né? Em primeiro lugar, a questão do circuito ser linear, tá? O que é um circuito linear? Um circuito linear é um circuito que é composto somente de elementos lineares, tá? O que são os elementos? As fontes, os resistores, os capacitores, os indutores, tá? A gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver os elementos desse circuito, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que os elementos que a gente vai trabalhar na disciplina, eles são o que a gente chama de elementos ideais, tá? Ideais porque eles vão responder a uma função linear, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem aqui essa primeira figura aqui na direita acima, tá? Isso aí seria uma relação entre tensão e corrente num resistor, tá? O primeiro caso ali, onde tem aquela reta, seria um resistor linear, tá? E a segunda forma de onda ali, que ela é um pouco curva, ela é um resistor real, tá? Então, o que significa que o resistor é linear? Ele obedece a uma função linear. O que é uma função linear? Isso aí vocês viram lá da álgebra, não é? Eu tenho uma relação linear ali entre as variáveis, tá? Ou seja, vai ser uma reta, né? Tem que obedecer a uma reta. Tá, os resistores que a gente vai trabalhar na cadeira, eles vão ter essa característica dessa reta, tá? Só que, por exemplo, um resistor real, tá? Se vocês forem lá para o laboratório, pegarem um resistor qualquer e colocar num circuito, à medida que vocês forem aplicando um valor de tensão em cima desse resistor e que começa a circular uma corrente pelo resistor, o que vai acontecer? Ele aquece, não é? E os resistores, vamos dizer, o elemento físico que compõe esses resistores, ele tem uma característica de que quando a temperatura aumenta o valor da resistência, tá? Então, por isso que vocês podem ver ali na forma de onda da direita, né,
que à medida que sobe a corrente, a tensão já aumenta mais do que o aumento da corrente. Tá? Por que isso? Porque o resistor está aquecendo, o valor da resistência dele está aumentando, tá? E eu passo a ter uma relação não linear entre tensão e corrente. Tá? Então, para um circuito ser analisado do ponto de vista das teorias que a gente vai ver nessa disciplina, os elementos têm que ser lineares. Tá? Eu já adianto para vocês que a gente, na prática, um elemento real, a gente não tem como ter um elemento puramente linear. Tá? Por quê? Porque os materiais eles têm limites físicos, né? Seja, por exemplo, um limite com relação à temperatura máxima que ele pode funcionar, ou uma tensão máxima que ele pode suportar, não é? No caso de um indutor, eu posso ir aumentando a corrente nesse indutor, né? O fluxo vai aumentando, mas os materiais magnéticos eles sofrem dessaturação, né? Então são elementos que não vão ter uma relação linear, tá? Mas para a gente aprender a teoria de circuitos 1, a gente precisa trabalhar com elementos lineares, tá? E eu adianto para vocês que isso não é um problema, o fato de não existir, vamos dizer, um elemento totalmente linear na natureza, tá? Porque a gente pode, vamos dizer, projetar um circuito de modo que ele trabalhe em uma faixa linear, tá? Dentro da operação dele. Por isso que um resistor, por exemplo, ele vai ter um limite de potência máxima que ele pode dissipar. Tá? Então eu sei que um resistor de 1/4 de watt, se eu trabalhar até um valor de 1/4 de watt, ele vai ter uma relação linear entre tensão e corrente. Tá? Mas se aumentar mais do que essa potência, ele já vai sofrer com um sobreaquecimento e vai ter um funcionamento não linear. Tá? Só eu... Não temos perguntas nenhuma por enquanto, pessoal. Só vou desligar a câmera aqui para vocês conseguirem enxergar aí direitinho o slide. Tá? Então, aqui o que eu trago para vocês também é outra característica ali lá da álgebra, né? O que é uma função linear, né? Professor? Opa, diga. Desculpa te cortar, mas pelo menos aqui para mim sumiu tudo. Eu não tô vendo mais a tela do senhor. Para alguém mais sumiu, pessoal? Aqui tá normal, como tava antes, só sem a sua câmera. Tá, tenta atualizar a página. Aqui saiu. Tá, eu vou tentar aqui. Uhum. Tá, se não der, avisa de novo. Hein? Beleza. Então, pessoal, vocês sabem lá da álgebra linear, né? Que para um sistema ser linear, ele tem que satisfazer algumas propriedades, tá? Que seria da homogeneidade e da aditividade, tá? Então, o que seria um sistema ser homogêneo, não é? Se ele tiver uma entrada, a entrada desse sistema é uma função x dt, por exemplo, e a saída é um y dt, tá? E eu multiplico a minha entrada x dt por k, a minha saída y dt também vai estar multiplicada por k. Tá, isso aí lá quando a gente trabalhava em álgebra, né, parecia uma coisa um pouco difícil de ser entendido na prática, né, uma coisa que não é muito palpável. Mas se vocês pensarem em circuitos elétricos, por exemplo, tá, eu tenho lá um circuito em que eu tenho uma fonte de tensão na entrada, tá, de 100 volts, e a minha saída, que é uma corrente lá num determinado resistor, que é a carga do meu circuito, ela é uma corrente de 2 amperes, por exemplo. Tá?
Então, se o meu circuito é linear, eu sei que se eu multiplicar lá a minha fonte por 2, por exemplo, ao invés de 100 volts eu aplicar 200 volts, eu sei que a corrente lá naquele resistor, ao invés de ser 2 amperes, vai ser 4 amperes. Tá? Ou seja, o circuito obedece a essa propriedade da homogeneidade. Tá? Assim como obedece a aditividade, né? Que significa que quando a entrada de um circuito ele é a soma de duas funções, aqui x1 e x2 dt, né? E se eu aplicar separadamente essas funções, o x1 dt ele produz uma saída y1 dt e o meu x2 dt produz uma saída y2 dt, se eu aplicar as duas juntas, né, x1 mais x2, a minha saída vai ser y1 mais y2, tá? Que também é uma outra propriedade aí que tem que obedecer os circuitos lineares. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Vamos aqui então agora para os circuitos concentrados. Tá? O que significa que um circuito é concentrado? Aí, a questão do circuito ser concentrado ou distribuído, tá? Nós temos essas duas definições, um circuito ele é concentrado ou distribuído, tem a ver com a dimensão física do meu circuito, tá? E o comprimento de onda, o menor comprimento de onda, no caso do sinal que está percorrendo esse circuito, tá? Seja sinais de corrente ou sinais de tensão, tá? Então, isso aqui a gente está falando em circuitos que vão ter sinais alternados, tá? Porque eu preciso ter um sinal alternado para ter um comprimento de onda. Em circuitos CC, né, em contínuo, não teria esse problema. Tá? Mas a gente já tem que fazer essa definição, porque essa teoria de circuitos vai ser válida também para circuitos em corrente alternada. Tá? Então, quando um circuito obedece a essa questão, né, que vamos dizer, o tamanho dele, né, a dimensão física é muito menor do que o menor comprimento de onda que circula nesse circuito, ele vai obedecer às leis de Kirchhoff. Tá? O que significa isso aí, pessoal? Significa, por exemplo, assim, ó, imaginem uma tensão senoidal, tá? uma tensão que está variando no tempo. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a tensão da minha rede, a tensão elétrica da minha rede, tá? Para uma frequência de 60 Hz, tá? Se vocês olharem aqui a equação, né, do comprimento de onda, lá da física, né, está relacionado com a velocidade da luz, né, sendo que o comprimento de onda é a velocidade da luz dividida pela frequência. Se eu fizer essa divisão, lá para o caso da minha rede elétrica, né, que é uma frequência de 60 Hz, eu tenho um comprimento de onda de 5.000 quilômetros. Tá? O que significa isso, então, pessoal? Significa que eu precisaria de um condutor, tá? um fio de 5.000 quilômetros, tá? Para minha... Daí, se eu pegasse e aplicasse uma tensão na ponta dele, tá? Quando chegasse... Vamos pegar o exemplo da tensão da rede. Tá? A tensão da rede é uma tensão que varia de 0, vai até um valor máximo de 311 volts. Tá? 311, isso aí vocês vão ver lá em circuitos 2, mas é o 220 vezes raiz de 2. É a tensão máxima, é a tensão de pico que chega na nossa rede. Tá? Então, iria de 0 até 311, depois ela desceria até 0, depois iria lá para menos 311, né? E chegaria até 0 lá no final da ponta desse fio. Tá? Então, para um mesmo instante, no começo do fio vai ser 0 volts a tensão, tá? Em 1/4 da distância vai ser 311, na metade do tamanho, né, lá em 2.500 km, vai ser 0 de novo, em 3/4 vai chegar em menos 311, tá? E lá na ponta vai ser 0 de novo.
Então quer dizer que se eu tivesse um circuito desse tamanho, um circuito de 5.000 quilômetros, eu não posso aplicar as leis de Kirchhoff. Por quê? Porque a tensão vai ser diferente em cada ponto do circuito. Tá? Mas, por exemplo, se eu pegar uma cidade inteira, tá? Eu vou pegar uma cidade, sei lá, Santa Maria. Vamos supor que Santa Maria tem um diâmetro de, sei lá, 30 quilômetros. 30 quilômetros é muito menor do que 5.000 quilômetros. Tá? Então eu posso supor, né, que a tensão em todas as tomadas da cidade, num determinado instante, tem o mesmo valor. Mesmo que ela esteja variando no tempo, se eu congelar o tempo, eu vou ter a mesma tensão em todas as tomadas da cidade. Então eu posso considerar Santa Maria um circuito concentrado, né, para uma frequência de 60 Hz. Tá? Mas à medida que vão mudando vamos dizer, as frequências, né, dos sinais, por exemplo, um sinal de rádio FM aqui, eu peguei uma frequência intermediária aqui de 100 MHz, né, a gente tem 94.3, Atlântida 105.7, a gaúcha, né, eu peguei ali um valor de 100 MHz. No caso de 100 MHz, eu tenho um comprimento de onda de 3 metros, né, então, nesse caso, se eu pegar 3 metros, né, eu pegar um radinho pequeno, por exemplo, eu posso dizer que ele é um circuito concentrado, né, comparado com o comprimento de onda. Mas uma antena de rádio, né, aquelas antenas que são, sei lá, tem 10, 15 metros de altura, já não são um circuito concentrado. Tá? E se a gente for para um caso mais extremo ainda, pegar o Wi-Fi da nossa casa, né, pegar esse padrão novo agora que a gente tem de 5 GHz, o comprimento de onda de 5 GHz é 6 centímetros. Né? Então, se a gente pegar o nosso computador, né, um laptop, ele já não vai mais ser um circuito concentrado. Tá? Então, a questão do circuito ser concentrado ou distribuído tem a ver com a dimensão física do circuito e a frequência do sinal que tá circulando nesse circuito. Tá? No caso de circuito Zoom, né, tudo que a gente vai trabalhar na cadeira vão ser circuitos concentrados. Tá? Por mais que tenha a possibilidade de haver circuitos distribuídos, vocês não vão ver muito isso durante o curso. Tá? Vocês vão ver lá nas cadeiras da parte de telecomunicações, tá? Antenas, telecom, tudo isso aí, vocês vão começar a ver algumas teorias sobre circuitos distribuídos. Tá? Principalmente porque a frequência, né, nesses, vamos dizer, num satélite ou uma transmissão de televisão, um celular, são frequências bem elevadas e daí eu já não posso aplicar diretamente as teorias de circuitos elétricos, de circuitos concentrados. Tá? Mas, vamos dizer, 90% das cadeiras que vocês vão trabalhar para diante vão tratar de circuitos concentrados. Tá certo? Dúvida até aqui, pessoal? Vamos adiante, então. A terceira condição, né, que a gente tem para poder aplicar as teorias de circuito, então, é que o circuito ele seja invariante no tempo. Tá? O que significa o circuito ser invariante no tempo? Significa que em qualquer momento que eu aplicar um sinal de entrada, tá? Vamos supor, eu tenho um sistema, né, que eu aplico um sinal de entrada XDT e a saída é YDT. Tá? Não importa o momento que eu aplico a entrada, tá? A minha saída sempre vai ser YDT. Tá? Ou seja, o circuito não vai variar suas características no tempo. Tá? Aqui, outra vez, né, na prática, nenhum sistema ele é invariante no tempo. Tá? Por quê? Porque qualquer elemento real ele sofre deterioração, né? Não, tá, mas eu tenho uma coisa que praticamente não deteriora, um resistor.
Ele não vai deteriorar em 1 ano, em 10 anos, em 30 anos, mas se tu for trabalhar em 1 milhão de anos, ele vai deteriorar, né? Então, por mais que a variação, né, desses elementos seja muito lenta, ela existe. Mas, para a gente aplicar uma teoria de circuitos, a gente pode limitar, né, vamos dizer que dentro do tempo de vida desse elemento, né, e aplicar então a teoria como se ele não modificasse suas características ao longo do tempo, tá? E uma coisa que vocês vão encontrar, um termo muito comum que vocês vão encontrar, principalmente quando forem para a cadeira de sinais de sistemas ou controle, vocês vão ouvir falar muito sobre sistemas LTI, tá? O que é um sistema LTI? Vem do inglês também, né? Linear Time Invariant, ou seja, são sistemas lineares invariantes no tempo. Tá? Então, isso aqui que eu estou passando para vocês vão ver bastante em cadeiras mais adiante, né? De controle, principalmente sinais de sistemas, tá certo? Então, isso aqui é só uma introdução, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia de em que tipo de circuito que valem as teorias de circuitos elétricos. Tá? Então, se vocês escutarem, não, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff em qualquer circuito elétrico. Tá? Não é verdade. Tá? Ele tem que obedecer a essas condições aqui, porque senão já não são válidas. Tá certo? Agora, então, pessoal, eu passo aqui para a parte do que eu chamo de conceitos básicos. Tá? Os conceitos básicos são as definições aí das principais grandezas que a gente vai trabalhar na cadeira. Tá? Que aqui eu trouxe a definição de carga elétrica, corrente, tensão, potência e energia. Tá? Carga elétrica é uma coisa que a gente não vai trabalhar ao longo da cadeira, mas como a gente precisa definir corrente, né, e tensão, isso aí está muito relacionado com carga. Então, eu vou introduzir antes o conceito da carga elétrica, tá? E energia também é uma que a gente não vai trabalhar muito, porque não tem muito problema, né? Energia é só potência vezes tempo. Então, as principais grandezas que vocês vão ter que aprender aí bem a definição e aprender a calcular são corrente, tensão e potência, tá certo? Então, começando, vamos aqui para uma aulinha de física lá do ensino médio, né? Só para a gente introduzir um pouco esse conceito, né? Então, carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, né? Lembrando, né, que o átomo ele é formado por um núcleo, né, que ele é composto de nêutrons e prótons, né, que são, vamos dizer, eles não têm mobilidade, né? E a gente tem uma órbita, né, em volta deles de elétrons, né, que ficam, vamos dizer, orbitando em volta desse núcleo, né? Sendo que para um átomo, vamos dizer, que esteja neutro, né, equilibrado, eu vou ter o mesmo número de elétrons que eu tenho de prótons, tá? Isso aí é, vamos dizer, uma definiçãozinha lá bem de ensino médio, né? Então, a carga elétrica, né, ela está relacionada com esses elementos, né, que possuem uma polaridade, né? Seja o elétron, no caso, que ele tem uma carga elétrica negativa, e o próton, que ele tem uma carga elétrica positiva, tá? Como vamos dizer, quem tem possibilidade de se desprender do átomo, né, de circular, de entrar em circulação um sistema, é o elétron, por ele estar, vamos dizer,
ele não está totalmente fixo ao núcleo, não é? Ele está orbitando. Então, a circulação de carga elétrica num sistema, ela é de cargas elétricas negativas, tá? E a carga elétrica, ela tem esse valor que a gente chama de quantizado, né? É um valor quântico de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, né? Onde o coulomb é a unidade de carga elétrica, né? Isso aí significa que eu teria que ter 1 dividido por esse número aí, né? Que é um número gigante aí, né? De cargas elétricas para eu ter 1 coulomb, né? 1 sobre 1,16 vezes 10 na menos 19 elétrons, no caso, ou prótons, me geraria uma carga de 1 coulomb, né? Aqui a gente tem alguns princípios também, uns princípios que vêm lá da física. Esse primeiro princípio aqui, ele é bem, vamos dizer, simples de ser explicado, né? Que é o princípio da conservação da carga elétrica, tá? Ou seja, o que me diz esse princípio? Que a somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado, ela é constante, tá? Ou seja, ao menos que eu tenha uma fonte externa fornecendo mais cargas, né, ou algum ponto que estiver escapando cargas desse sistema, esse somatório sempre vai ser constante, tá? E, vamos dizer, pensando assim de uma maneira simplória, né, parece ser muito simples e sem utilidade esse princípio, né? Mas, na verdade, toda a teoria de circuito que vocês vão aprender se baseia nesse princípio de conservação da carga elétrica, tá? Ou seja, esse aqui é o princípio básico que vai gerar as leis de Kirchhoff, e as leis de Kirchhoff vão gerar os teoremas que vocês vão estudar, tá? Tudo baseado no princípio da conservação da carga elétrica, tá? Por isso que ele é tão importante. Tem outro princípio que é de quantização da carga elétrica, né? Isso aí significa que o somatório de cargas num sistema, ele é quantizado, tá? É quântico, né? Hoje em dia é bonito falar que uma coisa é quântica, né? Mas ser quântico quer dizer que eu não tenho uma variação de carga, vamos dizer, totalmente contínua no tempo, ou contínua no espaço, sei lá, ela ao invés de ser contínua, ela é discreta, tá? Ou seja, eu só consigo ter um valor de carga múltiplo desse valor de 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então quer dizer que depois de 1,6, a mínima quantidade de cargas que eu vou ter no meu circuito são 2 cargas, que vai dar 3,2 vezes 10 na menos 19. Eu não tenho como ter 2,5 vezes 10 na menos 19 coulomb, tá? Porque o valor é quantizado, tá? Mas isso aí também não vai importar muito para nós, para a nossa teoria, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Outras questões que a gente tem com relação às cargas é o princípio da atração e da repulsão, né? Isso aí vocês já sabem, também já devem saber, né? Que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? E de sinais contrários, elas se atraem, tá? Isso aí vai estar, vamos dizer, vai dar a base para a nossa circulação da corrente elétrica, né? Por que os elétrons são atraídos, né? Para um determinado polo, no caso, né? E também a lei de Coulomb, né, que diz que a força de atração mútua entre dois corpos carregados tem a direção da linha que une os corpos e a sua intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Tá? Isso aqui também é uma definição física que a gente não vai utilizar muito. Tá? O que a gente vai utilizar mesmo é aquele princípiozinho ali da conservação da carga elétrica,
que vai nos gerar todas as leis que a gente vai trabalhar. Tá? Uma vez introduzido, pessoal, o conceito de carga elétrica, a gente passa para a definição de corrente elétrica. Tá? Então, a gente chama de corrente elétrica o fluxo ordenado de cargas elétricas por unidade de tempo. Tá? Então, por isso que a gente falou antes de carga, né? E a unidade da corrente elétrica é o ampere. Tá? Então, a gente pode definir matematicamente ali uma corrente, né, como sendo a derivada da carga elétrica ao longo do tempo. Tá? Um dQ sobre dt. Tá? Uma definição importante também, pessoal, deixa eu só tirar aqui a câmera para vocês verem bem, é que quando eu defino corrente elétrica, né, por mais que eu tenha um valor em amperes ali, vamos dizer, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, eu preciso ter um sentido associado de circulação dessa corrente. Tá? Ou seja, ela tem que circular de um ponto a outro, né? Ela pode circular tipo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tá? E aqui tem uma questão interessante, né? A gente acabou de ver que corrente elétrica ela se trata do fluxo de elétrons, né? Os elétrons que possuem carga negativa. Tá? Se o elétron possui carga negativa, e a gente viu, né, que polos ou cargas, né, de mesmo sinal se repelem e de sinal oposto se atraem, né, eu tenho que deduzir, né, que os elétrons eles circulam de um polo, vamos dizer, de uma carga mais negativa para um polo positivo. Né? Porque como é circulação de cargas negativas, ela circularia, por exemplo, do negativo para o positivo. Tá? Mas tudo que a gente vai trabalhar, né, nessa disciplina, nas próximas disciplinas, no curso inteiro de vocês, quando vocês forem profissionais, professores, engenheiros, o que quer que seja, vocês vão trabalhar com a corrente elétrica circulando do positivo para o negativo. Tá? Ou seja, exatamente o oposto do sentido real. Tá? E por que então que a gente tem esse sentido convencional da corrente elétrica? Né? Por que a gente considera que a corrente elétrica circula do polo positivo para o polo negativo? Tá? A culpa, né, dessa confusão que a gente tem hoje aí é de um senhor que gostava de levantar pipa, né, o tal do Benjamin Franklin. Né, vocês devem já ter visto alguma figurinha dele com as pipas levantadas e catando raio, né? Benjamin Franklin foi o que começou com a teoria de circuitos elétricos, né? Começou vamos dizer, a deduzir essas relações aí de corrente elétrica. E nessa época, isso aí foi em 1700 e tanto, o pessoal nem tinha ideia da composição de um átomo, né? Achava que um átomo era vamos dizer, um elemento indivisível, né? Que não tinha nenhum elemento interno nele. Então, o Franklin, ele deduziu que as cargas que circulavam eram cargas positivas. Então, por isso que ele começou com a questão de que a carga, né, a corrente elétrica circula do positivo para o negativo. Tá? E depois, claro, vamos dizer, a estrutura atômica foi descoberta lá por... Agora não lembro de cabeça o nome, mas foi em 1900 e pouco. Não sei se foi Mendel, uma coisa assim. E então, quando entraram vamos dizer, essas noções do átomo em si, né, as teorias de circuito já estavam bem estabelecidas, né, então o pessoal optou por não modificar o que já estava funcionando, né. Então, apesar de que, vamos dizer, o sentido real da corrente
seria de um polo negativo para um polo positivo, né? A gente vai trabalhar, esqueçam essa figurinha de cima ali, né? E pensem que as cargas são positivas que estão circulando de um polo positivo para um polo negativo, tá? E não sei, isso aí até parece uma coisa um pouco boba, assim, mas quando eu fiz não essa cadeira, uma cadeira adiante, eu acho que foi a cadeira de conversão de energia, a gente tinha um colega que ele errava todas as questões, e a gente não entendia como que ele errava todas as questões, e ele era meio gênio, assim, era um cara extremamente inteligente, como é que tu consegue errar todas, e achava sempre com um sentido contrário, né? Daí conversando com ele, a gente viu que ele estava considerando o sentido real da corrente. Daí ele disse assim, não, moça, a corrente são elétrons que circulam do negativo para o positivo. Tipo, tá, cara, mas esquece isso aí, porque senão tu não vai passar, né? Tu vai para o sentido convencional, tá? Bueno, agora definimos corrente, vamos lá para a definição de tensão, tá? Vocês podem ver que eu estou meio acelerado aí, tá, pessoal? Mas podem fazer pergunta, podem interromper aí, porque essa aula aqui geralmente eu faço. No semestre passado ela não foi feita online e a gente consegue trabalhar mais conteúdo presencial do que online, né? Então aqui eu fiquei com bastante conteúdo para essa aula, mas a gente tem tempo aí para discutir qualquer coisa, tá bom? Mas também são definições aí, por enquanto, simples, né? Não é coisa que vá gerar muita confusão de vocês, tá? Então, a gente viu, né, que para a gente deslocar um elétron, né, numa determinada direção, a gente precisa da realização de um trabalho, né? Os elétrons eles não circulam por vontade própria, né? A gente tem que empurrar eles, né? Essa circulação de elétrons, essa corrente elétrica, ela depende de, vamos dizer, uma diferença de potencial entre dois polos, né? Que faz circular essas cargas, ou o que a gente chama de força eletromotriz, né? Que vocês vão achar a tensão elétrica, né? Basicamente com 3 denominações diferentes, tá? Isso aí vocês têm que saber bem, né? Porque vocês vão trabalhar em outras disciplinas aí com esses termos, mas ele tá se referindo tudo à tensão, tá? Que seria a força eletromotriz, tá? Também conhecida como tensão ou ainda a diferença de potencial, tá? DDP ou FEM, tá? E a unidade é o volt, né? Um V maiúsculo, tá? Uma questão importante que a gente precisa saber é que a tensão ela é sempre determinada entre 2 pontos, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse desenho de baixo aqui, tá? Onde eu tenho ali um elemento, né? Um elemento qualquer, pode ser um resistor, uma fonte, tá? Eu tenho uma tensão, um valor de tensão de 10 volts naquele ponto A, e se eu perguntar para vocês, qual é a tensão VA, por exemplo, tá? Vocês não tem como me responder, tá? Porque eu preciso perguntar a tensão VA com relação a um potencial, a um outro ponto, certo? Por exemplo, se eu perguntar a tensão entre o ponto A e o ponto B, aí é uma tensão de 15 volts, né? Porque eu teria 10 volts no ponto A e menos 5 no ponto B, tá? Então, eu sempre vou ter uma polaridade da minha tensão, tá? Eu sempre preciso indicar qual é o meu ponto positivo,
e qual é o meu ponto negativo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu quero saber a tensão VAB. Tá? Então, o que seria uma tensão VAB? É a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B. Tá? Então, seria 10 menos 5, né? Por isso que fica 15 volts. Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial entre os pontos A e B de 15 volts. Tá? Por outro lado, eu poderia perguntar para vocês a tensão VBA, tá? Que seria a tensão VB menos a tensão VA, que seria menos 5 menos 10, né? Menos 15 volts. Tá? Então, sempre que eu definir uma tensão, eu preciso definir qual é o ponto positivo que eu quero, que eu estou medindo, tá? E qual é o ponto negativo, tá bom? A gente tem aí algumas, vamos dizer, maneiras de se representar essa tensão, a gente vai ver mais adiante aqui nos slides, tá? Então, matematicamente, né, eu posso definir a tensão aí como sendo o trabalho necessário, né, aquele dW ali, para deslocar uma certa quantidade de cargas, tá? dW sobre dQ. Tá? Isso aí, essa definição a gente não vai utilizar diretamente, a gente vai trabalhar com ela mais para definir a potência mais adiante. Tá certo? Vamos adiante aqui. Agora, definição de potência e energia elétrica. Tá? A potência a gente define na física, né, como o trabalho realizado por unidade de tempo, tá? Sendo que ela é medida em watt. Tá? E num circuito elétrico, não basta que eu tenha apenas tensão ou apenas corrente para ter trabalho. Tá? Para que exista trabalho, eu preciso ter simultaneamente corrente e tensão. Tá? Por quê? Vocês podem ver aqui, né, se eu definir o trabalho como a derivada do... Desculpa, eu defini potência como derivada do trabalho no tempo, tá? A segunda equação ali foi só multiplicado por dq no numerador e no denominador. Tá? Então, ou seja, não modificou nada, né? Mas por que foi feito isso? Porque o dW por dq é tensão, né? E dq sobre dt é corrente. Tá? Então, quer dizer que a potência num circuito é a tensão vezes a corrente. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma fonte de tensão, tá? E ela não estiver fornecendo nenhuma corrente, a potência nela é zero. Né? E da mesma forma, uma fonte de corrente, né, que não tiver nenhuma tensão nos terminais dela, a potência também é zero. Então eu preciso ter simultaneamente aí tensão e corrente para que eu tenha potência. Tá certo? Vocês podem ver que a gente está trabalhando aqui só com essas definições agora, né? Só que ainda não está, eu não estou dizendo para vocês, quando que uma potência é consumida, quando que uma potência é fornecida, né? Como que se comporta a tensão e a corrente nos elementos, mas a gente vai ter uma parte bem importante, agora depois desse slide aqui, que é quando eu vou definir essas convenções, tá? Que a gente usa em circuitos elétricos. Tá? E a energia, né? A energia é simplesmente a potência consumida ou fornecida, né, ao longo do tempo. Tá? Tanto que a energia que a gente traz de exemplo mais simples e prático assim, é a energia elétrica consumida na nossa casa, né? Que ela, se vocês olharem a conta de luz, ela é dada em quilowatt-hora, né? Ou seja, quilowatt potência, né? Multiplicado pelo tempo, né, pela quantidade de horas que se consumiu aquela potência. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com energia assim para calcular, porque uma vez que tu tem potência e tu sabe quanto tempo que aquela potência foi consumida, para calcular a energia é só multiplicar um pelo outro. Né?
Então, basicamente, pessoal, essas são as grandezas que a gente vai trabalhar na cadeia. Tá? Mais especificamente, tensão, corrente e potência. Tá? É o que a gente vai ter que aprender aí a calcular e a deduzir nos circuitos. Tá certo? Agora, pessoal, a gente entra aqui num ponto bem importante, tá? Que é a nossa convenção de sinais. Tá? O que seria essa convenção de sinais? Eu tenho, quando eu trabalho com um circuito elétrico e eu tenho corrente, eu tenho tensão, eu preciso ter uma relação, tá, entre o sentido da corrente e a polaridade da tensão nos meus elementos. Tá? Porque se eu não respeitar essa convenção, eu vou simplesmente errar qualquer exercício que eu for tentar resolver. Tá? O que é essa convenção, então, pessoal? A gente chama de convenção dos elementos passivos, né? Então, a gente viu que a gente vai trabalhar com tensão e corrente. Tá? Corrente elétrica tem que estar relacionada a um sentido de circulação. Tá? E tensão tem que estar relacionada a uma polaridade. Tá? Uma polaridade de tensão, onde que é o mais e onde que é o menos dessa tensão. Só que quando eu tenho um elemento e eu tenho uma relação entre a polaridade da tensão e o sentido da corrente desse elemento, certo? Que é justamente definida aqui nessa figura abaixo. Tá? Então, nos elementos passivos, tá? O que são os elementos passivos? A gente vai ver na próxima aula, mas já vou adiantar aqui. No caso de circuitos 1, resistores, capacitores e indutores. Tá? São elementos que não fornecem energia. Tá? Os ativos são as fontes e os passivos são esses elementos aí. Tá? Então, a gente viu, né, que lá da nossa convenção do sentido da corrente, que a corrente sempre circula de um potencial mais elevado, né, ou seja, um potencial positivo de tensão, para um potencial negativo de tensão. Tá? Então, sempre que eu tiver um elemento, como um resistor, um indutor ou um capacitor, e eu tiver uma corrente circulando nesse elemento, eu sei que a corrente sempre vai entrar pelo terminal positivo da tensão, tá? E vai sair pelo terminal negativo da tensão. Tá? Às vezes, vocês vão ter alguns exemplos, né, um exercício para resolver, que vocês vão calcular a corrente, vai estar sendo pedido no exercício o valor de uma determinada tensão. Tá? E depois que vocês acharem a corrente, vocês vão ver que a corrente vai estar entrando pelo terminal negativo da tensão. Tá? Por quê? Porque na hora que eu defini o exercício, eu coloquei qualquer polaridade de tensão ali. Né? Tá, mas daí o que acontece, né, se a corrente entrar pelo valor negativo da tensão? Significa que quando vocês calcularem a tensão, vocês vão colocar um sinal de menos na frente. Tá? Por exemplo, aqui essa tensão VR, né, se ela fosse uma tensão de 10 volts, tá? Vamos supor, ali eu tenho um resistor de 10 ohms e uma corrente de 1 ampere. O meu VR é 10 volts. Tá? Se eu tivesse colocado aquela polaridade invertida ali, tá? Ou seja, o menos em cima e o mais embaixo, vocês calculariam a tensão, seria menos 10 volts, com a polaridade que eu estou pedindo. Tá? Então, eu sempre preciso ter essa convenção, né, entre o sentido da corrente e a polaridade da tensão. Tá certo? E por mais que isso aqui pareça ser bem simples, tá, pessoal, e quase uma questão inocente, né, eu garanto para vocês que vai ter bastante confusão na hora de resolver
os exercícios e não obedecer essa convenção. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento aí. Outra questão, né? Aqui eu coloquei, né, no começo aqui, né, que em alguns casos a gente não tem como saber previamente o sentido da corrente ou a polaridade da tensão. Tá? Vocês vão ter um circuito lá cheio de resistores, fontes, né? E vocês vão ter que estimar, tá? um sentido para a corrente ou uma polaridade para a tensão. Tá? E daí vocês vão resolver esse exercício. Vocês colocaram, por exemplo, uma corrente circulando da esquerda para a direita, e no final lá, que quando vocês conseguem resolver o exercício, ela está circulando, na verdade, da direita para a esquerda. Tá? Não tem nenhum problema, tá, pessoal? Porque quando eu chego nesse ponto, né, que o sentido real de uma corrente ele é invertido com relação ao sentido dado no exercício, o módulo dessa corrente é o mesmo, só que o sinal dela é negativo. Tá? Ou seja, o sinal de negativo numa corrente significa que ela está circulando no sentido contrário ao que está estabelecido naquele exercício. Tá? Da mesma forma, a tensão, né, se eu estabeleci uma polaridade para a tensão e, na verdade, a polaridade ela é invertida com relação à que foi estabelecida, né, que foi estimada no começo do exercício, então eu também vou ter um valor negativo de tensão, né, com relação ao que foi estimado. Tá certo? Então isso aí é com relação à convenção de sinais, tá, de tensão e de corrente, né, com relação à polaridade da tensão ou com relação ao sentido da corrente. Tá? Então, isso aí é uma convenção. Agora a gente tem outra convenção, tá? Uma outra convenção que ela é também extremamente importante, tá? Que é com relação à potência. Tá? Por que a gente tem uma convenção com relação à potência? Porque a potência num elemento ela pode ser fornecida ou pode ser consumida. Tá? Isso eu estou falando de fontes, tá? Porque os elementos passivos, tá? Eles não podem fornecer potência. Tá? Mas quando eu estou trabalhando com elementos ativos, uma fonte, ela pode tanto fornecer quanto pode consumir. Tá? Mas como que uma fonte pode consumir potência? Tá? Um exemplo que eu dou para vocês é o celular de vocês. Né? A bateria dele é uma fonte. Quando vocês estão usando o celular, ela está fornecendo energia. Tá? Quando vocês colocam ele para carregar, ela está consumindo energia. Né? Então, a bateria do celular, ela tanto fornece quanto consome. Tá? Então, a gente tem uma convenção também com relação à potência, que ela está relacionada com o sentido da corrente e a polaridade da tensão. Tá? Mas eu posso adiantar aqui para vocês, por exemplo, resistores, um resistor sempre vai consumir potência. Tá? Por quê? Porque um resistor ele é um elemento que ele simplesmente dissipa uma potência, né? Ele não pode fornecer potência. Tá? Então, sempre que vocês calcularem potência num resistor, essa potência vai ser consumida. Tá? Por que eu estou ressaltando isso, pessoal? Se vocês pegarem todas as provas de circuitos que eu apliquei até hoje, quase, vocês vão ver que para resolver um exercício vocês precisam calcular tensão no elemento, corrente no elemento e potência no elemento. Tá? E me dizer, por exemplo, que a potência numa fonte é 100 watts, está meio certo. Tá? Um módulo até pode estar certo, mas vocês têm que me dizer se essa potência é consumida ou se ela é fornecida. Tá? Então, para isso, vocês vão ter que usar essa convenção. Tá? Então, o resistor sempre vai consumir potência. Indutores e capacitores, eles não consomem
e nem fornecem. Tá? Eles são elementos que armazenam energia, né? Ou seja, eles consomem quando estão sendo carregados e fornecem quando estão sendo descarregados. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com potência em indutores e capacitores, então não precisa se preocupar. E agora entra o caso que pode causar um pouco mais de confusão, né? Que são as fontes. Tá? As fontes elas podem tanto fornecer potência quanto podem consumir, tá? Como ali o que eu comentei com vocês da bateria do celular. Tá? Então, como é que eu vou saber se uma fonte está consumindo potência ou se ela está fornecendo potência? Aí vocês podem ter uma ideia aqui do nosso slide anterior. Olha só como acontece com o resistor. Tá? O resistor aqui eu tenho, vamos dizer, uma corrente IR, né, entrando pelo terminal positivo de tensão. Tá? Um resistor sempre vai ter essa relação entre tensão e corrente. Tá? Ou seja, a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão. E o resistor sempre consome potência. Certo? Então, quer dizer que se eu tiver uma fonte aqui, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, e a corrente tiver a mesma relação com a tensão, ou seja, a corrente entrando pelo terminal positivo de tensão, quer dizer que a fonte também está consumindo potência. Tá? Por outro lado, se eu tiver a corrente saindo pelo terminal positivo da tensão da fonte, essa fonte vai estar fornecendo potência. Tá? Que é o que está escrito aqui embaixo para vocês com relação a essa definição. Ou seja, se a corrente estiver entrando pelo terminal positivo de tensão, que é a mesma coisa que acontece com o resistor, né, a potência, então, ela é consumida. E eu considero uma potência positiva. Tá? Ou seja, vocês podem colocar ali P igual mais 100 watts. Tá? Que isso aqui é uma convenção também. Tá? A potência positiva é uma potência consumida. A potência negativa é uma potência fornecida. Então, se a corrente estiver saindo pelo terminal positivo de tensão, a potência, então, ela é fornecida, tá? Ou seja, ela é negativa, tá? Então, essa aqui é a nossa convenção que a gente tem, né, para saber se a potência ela é consumida ou fornecida em função do sentido da corrente e da polaridade da tensão. Tá, pessoal? Então, em termos de, vamos dizer, teoria que eu tinha para passar para vocês, era isso. E gostaria de saber aí se ficou bem entendido, se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal. Por enquanto, né, a cadeira, a disciplina de circuitos, ela é uma disciplina muito, vamos dizer, prática do ponto de vista dos alunos, tá? Ou seja, vocês não vão ficar durante a cadeira recebendo informação como nessa aula de hoje, tá? O mais comum é vocês terem teorias bem curtas, tá? Teorias de análise de circuitos que são simples, são rápidas de passar, só que o aprendizado de circuitos ele se dá com a resolução de exercícios, tá? Ou seja, vocês pegarem e resolverem exercícios realmente, tá? Mas as primeiras aulas, eu posso dizer para vocês, as primeiras 3 aulas também, 3 ou 4 aulas, vocês vão receber mais informação, assim, né, mais da minha parte para vocês, tá? Mas não se preocupem aí que as aulas mais adiante ela vai depender mais da questão ativa de vocês do que passiva realmente. Tá certo, pessoal? Então, da minha parte é isso, tá? Se vocês não têm nenhuma dúvida aí, a gente, vamos dizer, fica por aqui mesmo,
tá? Vou só parar a gravação aqui.